Sejam bem-vindas, agora sim, acho que o áudio tá normal. Sejam todas muito bem-vindas, boa noite a todas. Essa live de hoje, ela é específica para quem está no processo de CNH, né? Para quem já passou mais de por mais de duas, três reprovações. Joana, sejam bem-vindas. Gente, diz pra mim, por favor, se o áudio está ok pra vocês, se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo pra vocês. E assim, essa live de hoje, vocês podem colocar perguntas também, quero saber de onde vocês estão falando, quantas provas vocês já fizeram, né? Como que tem sido pra vocês aí na região de vocês? Ah, Verônica, obrigada, agora tá ok o áudio. Ah, então era aqui, tinha dado algum problema. Vamos lá, né? A gente faz acontecer. Vão trazendo aqui as suas dúvidas. Qual que é o intuito hoje, né? Para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, né? E também para quem já está aqui há mais tempo, então vou me apresentar, né? Porque eu antes estava sem áudio aqui. Eu sou a Lilian Rodrigues, eu sou terapeuta, mas já fui instrutora examinadora de trânsito. E nessa jornada, né? Nós já auxiliamos mais de 5.000 mulheres a destravar o emocional para a prova da CNH. Afinal de contas, né, a gente precisa de duas bases para conquistar a aprovação. Então a gente precisa de autonomia de prática, mas também precisa de entendimento e gestão emocional. Só que a gente hoje vai entender o que acontece por trás de tudo isso, por que gera tudo isso, o que eu preciso então para realmente conseguir, né, vencer essas etapas e conquistar a CNH. Ah, que legal, olha só, deixa eu ver aqui. Ai, a Selma, maravilhosa, verdade, olha só, a Selma já tá 2 anos habilitada, foi minha aluna, maravilhosa, foi minha aluna aqui de terapia, de consultoria. Que coisa boa te ver aqui, Selma, parabéns. Então, o que acontece? Leia, sejam todas bem-vindas. Então, o que acontece? Quando a gente chega nesse processo de CNH, a gente busca liberdade, autonomia, né? A gente quer poder ter esse momento, né? De realmente... Sejam todos bem-vindos. Mas ninguém conta pra gente, de verdade, como que vai ser esse processo, né? O que acontece lá. E o que na verdade acaba influenciando, né? Existem vários fatores que fazem com que essa mulher ou esse homem chegue lá e acabe travando. E a gente tem algumas etapas. Na verdade, inicialmente, até na aprendizagem, a gente acaba passando já por alguns desafios, né? Muitos alunos... já chegam com aquele pensamento de quero fazer a prova, quero logo me livrar disso aqui, né? É só fazer umas aulas, aprender aqui a dirigir, tá tudo certo, e vou fazer essa prova como eles querem aqui, vou para minha casa e tá tudo certo. Mas a grande verdade é que até para a aprendizagem exige um fator, que é se fazer presente. Vão colocando aqui as perguntas de vocês, sejam todos bem-vindos, vamos dizendo se está fazendo sentido. E aí o que acontece? A pessoa chega lá para aprender, né, daquela forma, tudo certinho, e aí passou, viu pai, mãe, irmão dirigindo já com uma habilidade e muitas vezes, né, com vícios, né, e aí chega ali, é diferente, chega ali tem uma didática, chega ali tem que voltar, muitas pessoas precisam voltar a ter uma postura de aprendiz e isso acaba envolvendo algumas questões internas, inclusive. Então muitas pessoas estão ali trabalhando, estão envolvidas em tantas coisas e ainda vão lá fazer a CNH. Então envolve tempo, enfim, envolve uma série de situações. E aí, ao invés de manter o foco, de aprender, de otimizar ao máximo aquela aula, a pessoa já fica com a mente lá na frente. A pessoa já fica pensando lá na hora da prova. A pessoa já quer saber como é que é a baliza.
A pessoa já quer saber a próxima etapa. É ou não é assim? E aí, na verdade, a gente acha que a gente chama isso de nervosismo. Todo mundo diz assim, não, é que eu fico nervosa. O instrutor me deixa nervoso, o examinador me deixa nervoso. Mas ninguém compreende o que realmente é esse nervosismo. E a grande verdade é que esse nervosismo, ele não chegou ali na hora da prova, ele não chegou ali na aula apenas. Acho que tá travando aqui. Então o que vai acontecendo com essas pessoas? Isso vai deixando a pessoa cada vez mais ansiosa, porque dela não tem um bom rendimento, ela tá sempre com a mente acelerada, ela tá sempre pensando na próxima etapa, então ela não aprende da forma correta. Vai passando o tempo, chega no dia da prova, aumenta ainda mais essa angústia, né, pelo resultado. Mas de onde que vem tudo isso, Lilia, então? Se não foi ali na prova que surgiu tudo isso? E aí agora, eu quero que vocês vão me dizendo se tem alguém que é assim. Quem é que em casa, muitas vezes, tá ali na sala, que o marido só quer assim, senta aqui, vamos conversar, vamos assistir uma TV. E aí, tu tá lá na cozinha. Tu tá com o pensamento que tu tem que lavar louça, que tu tem que tirar a roupa da máquina, que tu tem coisa por fazer, que tu tá sempre agitada. Aí quando tu tá no trabalho, tu tá com aquele pensamento que tu não deu atenção pro teu filho, aí tu te sente culpada. Quem já se sentiu assim no dia a dia? Quem geralmente, né, tá sempre com aquela sensação de cansaço, de exaustão, que precisa controlar muitas coisas. E aí aqui essa palavra é uma palavra-chave. Controle. A gente aprendeu desde criança, porque toda mulher, né, toda adulta que hoje tem essa autocobrança, esse nível de mente acelerada, de estar sempre pensando lá na frente, ela precisou assumir responsabilidade desde nova, desde criança muitas vezes. E isso tudo vai criando essa mentalidade, isso tudo o corpo vai armazenando esses sentimentos. Então, eu vou dar um exemplo que outro dia eu até dei aqui, acho que nos stories pra vocês, mas que faz muito sentido, lendo no livro, e até outro exemplo mais prático ainda. Por exemplo, quando a gente vê um bicho, né, um bicho perigoso, e aí, ou que a gente, né, se assusta daquele animal, o que vai acontecer? A gente tem duas tendências, ou a gente trava, ou a gente sai correndo. Isso é um instinto do nosso corpo. O nosso corpo, ele tem um mecanismo de defesa que não vem de hoje, né? Não vem com uma prova apenas. É algo que a gente nasce com isso, com algo instintivo. E da mesma forma, né? Uma pessoa que sabe nadar e mesmo assim, alguém vai lá e empurra ela na água, do nada, sem ela estar esperando. O que vai acontecer? Ó, a Verônica dizendo, eu me sinto assim. O que vai acontecer? Ela vai dar uma pane. E ela não vai conseguir nadar, mesmo sabendo nadar. Ela não desaprendeu a nadar. Mas ela vai ficar em pane. Então, são tudo mecanismos do nosso cérebro. Então, percebe? Mesmo hábitos que tu tens desde criança, então tudo isso foi acumulando, criando esses mecanismos. De estar sempre em alerta, de estar sempre preocupada com a próxima etapa, de estar sempre ansiosa. E por mais que tu diga assim, não, mas eu vou me acalmar, vai dar tudo certo, eu vou aqui fazer minha oração, eu vou acreditar, mas tem algo interno, tem uma angústia, a tua mente tá sempre pensando lá na frente, tu tá sempre inquieta. Mas ainda assim, muitas vezes tu vai pro processo. E eu não sei vocês, tá? Mas particularmente a minha geração, a educação que eu tive, foi que trabalhar mentalidade, essas coisas eram bobagem, né? Na minha época, quando se falava em trabalhar mentalidade, nem se falava em mentalidade, né? Falava em que era muito estressado, alguma coisa assim.
que isso era coisa de doido. Só que hoje, com tanta informação, com tanta evolução, graças a Deus que a gente tem, mesmo assim as pessoas ainda continuam banalizando isso, que é muito sério. E aí isso não envolve só o teu processo de CNH. Essa trava que tu tá tendo ali na hora tá refletindo cenas do teu dia a dia. Tá refletindo o que tu passa muitas vezes dentro da tua casa, de não conseguir se fazer presente, de não conseguir sentar para fazer uma refeição com calma. Tá fazendo sentido? Alguém aqui tá se identificando? Alguém aqui é essa mulher que tá sempre no piloto automático, além da Verônica, né? A V colocou aqui pra nós, eu. Porque, particularmente, eu vou confessar pra vocês, eu já fui essa mulher. Eu já fui essa mulher. Sempre acelerada. A Paty falou, eu. E é muito pesado ser assim. É muito pesado viver assim. Porque não é que nós sejamos. Nós estamos. Não é culpa tua se sentir assim. Eu sei como é ruim, aí o teu telefone toca, é o pai, é a mãe pedindo ajuda, é o vizinho, é a prima, é sei lá quem, e tu ali com aquelas... E aí tu não consegue dizer não, mas tu tá acumulado de coisas pra fazer, e a tua mente tá sempre ali, meu Deus do céu. Mas se eu não atender, se eu não ajudar, as pessoas vão me julgar, ainda vão falar mal de mim. Assim, eu tô pincelando aqui várias camadas, tá, gente? Porque, assim, cada uma delas a gente teria que destrinchar. Mas eu tô trazendo... reflete o que nós vivemos no dia a dia. Lilian, mas por que reflete lá? Voltando lá no início, o que a CNH representa? Responde pra ti mesma. Quando tu pensou assim, vou tirar essa carteira agora. O que te motivou? Todos os dias eu atendo mulheres aqui e é sempre a mesma frase. Ah, me motivou porque eu preciso, eu quero liberdade. É muito ruim ter o carro em casa e ficar dependendo do marido, dependendo do meu pai. É muito ruim não poder ir e vir. Eu preciso pro meu trabalho. Então existe esse desejo, né? Existe essa necessidade, essa vontade de ter liberdade, de ter autonomia, porque o volante ele nos proporciona isso. E como é bom quando tu entra no carro, ó, a independência, como disse a Verônica. É aquela independência, tu entrar no carro, tu pegar o volante, tu subir na moto e sentir aquele ventinho, é maravilhoso. É muito bom, né? Só que pra quem ouviu frases, e aí eu quero que vocês me digam se vocês ouviram alguma dessas frases. Particularmente eu ouvi. Sem mim tu não consegue. Quem seria tu? Quem tu pensa que tu é? Alguém já ouviu essa frase? Na adolescência, na infância? Ouviu? Ou até viu também, né? Escutou o pai falar pra mãe. O que acabou programando dentro da mente dessa menina, dessa pessoa? Porque não é só com mulheres, tá? A gente acaba trazendo aqui muita comunicação com mulheres, né? Porque existe um propósito muito grande também. A gente sabe que mulher é base, né, da família, mas não só mulheres que passam por isso, né? Os homens também passam por isso. O grande diferencial é que mulher, ela ainda é mais emocional, né? Mas aí a gente teria que uma aula à parte, só para fazer um parênteses, quando eu me refiro a mulheres aqui. E aí a mulher escutou tudo isso. Olha só a Verônica dizendo, eu ouvi até pior. Então imagina, Verônica. Sim, eu atendo mulheres aqui que ouviram, infelizmente, né, frases muito fortes. Tu é burra, tu não é capaz, isso não é pra ti. E aí, muitas vezes, não é nem só uma questão de capacidade. Às vezes é uma pessoa que começou a gostar de alguém, se interessar, que alguém
que tivesse um poder aquisitivo diferente, a mãe foi lá e disse, isso não é pra ti. Pronto. Já se instalou ali a escassez, não merecimento, incapacidade. A pessoa já vai instalando aquele programinha dentro dela. E fica tudo ali. Então, quando eu vou para a prova da CNH, que representa liberdade, que representa autonomia, eu chego lá, meu corpo, ele sente. O corpo sente antes. Por que que vem aquelas sensações? Porque ficou armazenado no corpo isso que tu sentiu. Pode ser que muitas dessas frases tu nem lembre, cenas tu não lembre claramente num primeiro momento. Até porque a gente tem um modo de sobrevivência e a gente tem uma tendência a justamente não esquecer, mas a gente vai deixando numa gaveta, sabe? A gente vai acumulando, vai jogando para baixo do tapete. Eu costumo dizer que nós mulheres, a gente tem dentro da nossa mente, eu particularmente eu gosto muito de arrumar a casa. Então eu sempre digo que a gente tem um quartinho da bagunça e a gente vai deixando tudo ali naquele quartinho da bagunça. E aí o que acontece? Vai ficando ali, vai acumulando. Só que isso não foi curado, isso tá ali. Então, muitas vezes, qual é o comportamento que isso vai gerar ali na frente? Por isso que tem mulher, tem situações em casa que às vezes teu marido fala uma frase, pronto, já explode. Tem pessoas que vão ser reativas, elas aprenderam a se defender. Chega lá na autoescola, ela quer aprender, o instrutor vai ensinar para ela a baliza. Eu até vou trazer um exemplo bem prático aqui. Com esse novo processo, desse nova resolução, né, da formação de nova CNH, outro dia eu conversando com alguns instrutores, né, porque a gente acaba tendo acesso e tudo mais, e hoje mesmo eu falei também com o proprietário de uma autoescola, até pra gente poder entender como que tá acontecendo essa dinâmica dentro das autoescolas, né, como que estão chegando esses alunos, novos alunos, as provas. E aí essa pessoa contando que o aluno chegou para fazer 2 aulas e simplesmente disse assim, em 2 aulas, ó, eu tenho essas 2 aulas, eu quero aprender aqui, tu tem que me dar conta de me ensinar tudo e eu vou pra minha casa. E lá eu vou treinar sozinho. Agora voltou aqui. O que acontece? A pessoa quer tudo pra ontem. Ela é reativa. E aí, naquele momento, o instrutor tentando orientar, dizer, olha só, tu vai precisar fazer assim, tá, mas e já na próxima etapa? Nem escutava. O que é isso? Esse é um dos comportamentos. É a pessoa reativa. Ela nem escuta. Ela já sai tentando se defender. Essa mulher que é assim, que muitas pessoas chamam até de agressiva, de grossa, na verdade, ela aprendeu a se defender dessa forma. Porque ela tinha voz ativa ou iam passar por cima dela. E aí ela acaba sendo agressiva. Aí existe um outro perfil que acaba se encolhendo, se vitimizando, se diminuindo. É como se a pessoa começasse a apagar. Sabe aquelas mulheres que quando tu olha assim, parece que a mulher tá apagada, tá sem vida? Alguém já passou, já se sentiu assim? E aí as pessoas dizem, né, porque tá te sugando, é o casamento que tá te sugando, as pessoas estão te sugando. Não é uma questão de culpa, mas é um condicionamento do que tu viveu e tu vai te anulando. Aí tu vai perdendo autoestima, tu vai apagando. Tá, Lilian, e o que isso tem a ver com o meu processo da CNH? Eu só quero fazer uma baliza e eu só quero conseguir fazer aquele percurso, só quero subir naquela moto, passar naquela rampa, naquele 8, né? Cada estado tem um tipo de percurso, né, de provas. Aqui eu atendo mulheres do Brasil todo, então aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, a gente tem o 8, tem a rampa e tudo mais.
Tem estados que é só no cone. E as pessoas acham assim, é só isso, eu só quero isso. E eu aprendi a fazer isso, eu dou conta, eu sei fazer. Igual a pessoa que sabe nadar. Ela sabe nadar. Mas por que daí naquela hora ela trava? Porque tudo isso de ferida que ela armazenou ao longo da vida ficou ali, instalado dentro dela. Ficou guardado num lugarzinho que a gente tem no cérebro. E aí isso gera estímulos no nosso corpo. Quando a gente tem um impacto emocional de novo, é como se fosse uma faísca. Aciona de novo. E o nosso disjuntorzinho que a gente tem de racional, de pensar. Quem aqui já não disse assim, ou uma vez que saiu de uma prova e disse assim, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Eu sei fazer isso na prova, na aula. Eu nunca deixei o carro apagar numa aula. Eu não esqueço a seta. Meu Deus, como é que eu fui esquecer o lado que girava o volante? Eu tô acostumada a fazer isso. Quem aqui já passou por isso, gente? Vocês estão tão quietinhas? Podem falar, perguntar. Essa live hoje foi especial pra gente poder interagir, pra mim entender também como vocês estão. Trazer conhecimento, consciência, mas também saber de vocês, né? Quem já passou por isso? Como foi todas as provas que tu fez? Tu já parou pra analisar quantas foram? E como que foi em cada uma? Como é que tu estava se sentindo na hora que aquela prova estava acontecendo? Como é que tu estava se sentindo quando tu entrou no carro? Ficou diferente a sensação do teu corpo de quando tu estava fora? De quando tu estava só na aula? Por que com o instrutor é uma coisa, sem o instrutor é outro? E aí muitas pessoas dizem, né? Eu queria fazer a prova com o instrutor. Por que bota um examinador? Isso é algo que a gente não tem controle. Aí lembra lá do início que eu falei sobre controle? A Iraci, eu passei por todos esses acontecidos. A Paty, eu passei por tudo isso. Eu vou confessar pra vocês, tá? Minha primeira, isso faz, como eu costumo dizer, em 1800, quando eu fiz a minha prova, frustrante, ó, aqui, a ver. Mas aí é que tá, a ver. Essa frustração é porque tu te cobra demais. É porque a gente que teve todas essas feridas se cobra demais. E aí frustra. Frustra porque mexe aí esse racional que a gente consegue pensar, que a gente consegue, né, ter uma clareza do que precisa ser feito. Na hora que o disjuntor baixa e o emocional toma conta, tu age que nem criança. Ó, o que a V disse. Quando o examinador entra, acaba comigo. E aí é essa hora que tu precisa te perguntar: quando foi na minha vida que eu me senti ameaçada? Que eu me senti incapaz? Porque tu tem que olhar para esse sentimento. Acaba comigo, por exemplo, que tu trouxe aqui, né? E quem mais está aqui na live também, olha para esse sentimento de quando tu entra no carro, quando começa a prova. Qual é o sentimento, a sensação? Porque é isso que vai definir qual é a sensação lá na hora. E se essa sensação é muito doido, tá? Esses dias eu atendi uma cliente que ela disse: Lilian, a sensação que eu tenho é que a baliza, que aquele carro é muito grande pra mim, que a baliza é pequena. O que é isso? É uma referência interna que a gente tem. Eu não vou trazer aqui termos, né, que eu costumo utilizar com as minhas alunas, enfim, porque não é uma aula, né, mas sim uma forma para que todo mundo consiga ali compreender. Mas existe toda uma explicação de onde que vem tudo isso, né, relação com o pai, relação com a mãe, uma questão da infância. Só que não é
tão difícil a gente olhar para isso. Existe forma pra gente olhar. Só que precisa ser decidido olhar para isso. E ter a consciência que isso existe. Porque aqui é o passo. Muitas pessoas vão para essa prova sem ter consciência que é isso que acontece. Então, quando tu entra ali naquele carro, já não é mais aquela adulta que sabe o que precisa ser feito. O disjuntor cai, né, que é o teu racional, falando a grosso modo, e aí tu fica nervosa. Aí é que vem o que o corpo sente. Aí é que vem o que tá armazenado de tudo que tu passou. Aí vem inconscientemente a sensação daquelas frases. Sem mim tu não consegue. Quem era o sem mim tu não consegue? Até então, o instrutor representava quem ali do teu lado, que te trazia segurança? O pai, a mãe. Percebe? Tudo de forma guardadinha ali no teu cérebro. Não é porque tu quer, não é de forma racional, mas é o que tá ali dentro. Do mesmo jeito, quando tu